Fala pessoal, eu sou Nicole Valera, psicóloga, orientadora profissional de carreira. Hoje eu estou aqui na 21BRZ, uma agência de publicidade na cidade de Sorocaba. E a gente vai conversar com um dos sócios proprietários publicitário para a gente entender um pouquinho como é que foi a carreira dele, como é que foi escolher a publicidade e como que é a rotina de uma agência. Esse é o MT Mundo do Trabalho, se liga nas profissões. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Então vou pedir para que você se apresente um pouquinho, fale a sua idade, o tempo que você já atua aí na área. Legal. Fala pessoal, um prazer estar aqui falando com vocês. Meu nome é Eber Gabriel, sou sócio proprietário da 21BRZ. Tenho hoje 33 anos, iniciei a publicidade lá por meados de 2010, mas foi em 2011, 2012 mesmo que surgiu de verdade, né? Porque a minha trajetória ela se formou dentro da questão da publicidade, porque eu era de uma outra área, eu trabalhava com automação comercial e por acaso da vida acabei caindo na publicidade. Legal, bom, a próxima pergunta é como foi o processo de escolha, né? Então, antes de você efetivamente entrar para a área de publicidade, como é que surgiu esse interesse, como é que você percebeu que essa seria uma oportunidade e como foi efetivamente escolher publicidade? Oni, assim, na verdade pra mim foi meio que, não foi uma escolha tipo, eu vou ser publicitário, foi mais a vida que me levou para essa trajetória, porque como eu era de Tatuí, eu acabei me mudando para Sorocaba e como eu trabalhava com essa empresa de automação, então eu era um representante dessa empresa de software e chegou um dia que o pessoal simplesmente pegou e falou assim, olha, agora vocês não podem mais trabalhar com o meu software, então eu fiquei com uma mão na frente e outra atrás. Como esses clientes já solicitavam, quero fazer um site, quero fazer uma criação comigo, então eu senti a necessidade de estar preparado. Então a minha escolha por falar assim, não, eu vou entrar na publicidade, eu vou fazer publicidade, foi exatamente por conta disso. Porque eu falei assim, já que agora eu vou entrar nesse mundo, eu preciso ter um conhecimento, eu preciso estar dentro dessa, Desse conhecimento. Dá um corte do Então, na verdade, eu senti essa necessidade de fazer publicidade, porque como eu já estava entrando nesse mercado, eu não poderia entrar sem ter conhecimento, né? Então, acho que o conhecimento ele é a base. Então, foi quando eu escolhi realmente fazer publicidade. E aí eu fui fundo nisso, então eu me formei na Unis aqui em Sorocaba e aí aconteceu todo o processo e aí já veio nessa jornada aí ao longo de todo esse ano. Legal. Então agora a gente vai entender um pouquinho como é que foi todo esse processo, né? Legal. Então a próxima pergunta é para a gente entender um pouquinho como é que foi a sua inserção no mercado de trabalho de publicidade. Então, quais foram os principais desafios para você? Quais foram as estratégias que você buscou para conseguir se inserir, ainda que pela sua trajetória você já estava meio que ali, né? Mas como é que foi esse início, assim, se inserir como um publicitário, né? Na verdade foi uma jornada meio longa, assim, eu digo, né? Porque Sorocaba, em termos de publicidade, ele é muito fechado, né? Então, assim, na época tinha só as grandes agências, esse mundo do marketing digital ainda não era disseminado. Então, eu tô falando lá, os meus primeiros anúncios de Facebook foi em 2011, 2012. Então, nessa época ainda o pessoal não acreditava muito, né? Então, como eu iniciei sendo um proprietário, porque eu já era dono da empresa, porque não tinha o que fazer, eu tinha que sobreviver, então eu já estava ali, né, agora correndo atrás para aprender, foi um desafio muito grande, na verdade, porque eu passei algumas batatinhas, podemos dizer dessa forma. Inclusive que quando a minha agência ela não tinha sempre, ela era nova, então eu fui veicular na rádio, o pessoal da rádio não quis veicular, fui veicular na televisão, não deixaram veicular. Então assim, eu passei vários desafios nessa jornada para conseguir inserir mesmo. Então assim, não tive nenhuma porta aberta no sentido de, por exemplo, trocar umas ideias com outros profissionais, é um mercado um pouco mais fechado. Então assim, agora eu acho que essa nova leva, né, porque o marketing digital ele trouxe novas pequenas agências que foram surgindo. Então acho que agora o mercado talvez esteja mais fácil de você conversar, de você até, a gente tem um projeto aqui. Isso aproxima muito, né? Isso, aproxima. Esse trabalho, essa vivência, essa experiência que a gente passou, né, para construir foi um desafio um atrás do outro, até mesmo para a questão de conquistar novos clientes, né? Porque assim, como que eu vou conquistar clientes sendo que a agência era na sala de casa? Então
foi todo um trabalho, mas assim, muita perseverança e assim, uma coisa que eu sempre trabalhei desde o início é que assim, a partir do momento que você gera resultado para o cliente, você está preocupado com o cliente, não importa. O importa é que você faça isso aconteça. Então essa preocupação, ela foi me dando credibilidade. E foi essa credibilidade que ela foi me sustentando. Eu acho que é interessante, então, só pra gente concluir, né, esse assunto. A sua inserção foi como empreendedor. Foi como empreendedor, com certeza. Então, não foi como funcionário. Pra você ter noção, eu nunca trabalhei em nenhuma agência. Eu não sei trabalhar em agência. Então, tipo assim, a agência nossa aqui, ela é uma agência, mas que não tem nada de agência, entendeu? Então a gente tem até uma placa ali, 100% execução, que não tem nada a ver com parte de publicitária, porque tipo, vai de outra ponta, né? Só que ela tem uma filosofia enorme, a gente tem todo um manifesto escrito em cima disso, o porquê que aqui é 100% desde o início. Então assim, foi tudo muito voltado nessa parte do empreendedorismo mesmo, de acreditar e de fazer. Então foi um publicitário na pele ali, mas aprendendo organicamente, perfeito, muito bom. Legal. Bom, como é que foi, assim, pensando em de repente, publicitários que têm interesse em também abrir uma agência, dá para fazer um resumo de um passo a passo, como é que é isso? Por onde que começa? Tá. Como é que funciona esse processo? Se você vai atuar nessa parte de empresário, se você vai iniciar isso, eu acho que o primeiro ponto principal é você entender que você não vai ter folga, não vai ter feriado, que você vai trabalhar por você só, e esse início, essa jornada, você tem que estar focado 100% no cliente, porque assim, se você honra um cliente que você tem, você vai honrar os 1000 que você tiver um dia. Então eu sempre procurei honrar todo um real que o cliente investia. Não importava se ele ia investir comigo R$50, se ele investir com 50 mil. Eu honrava aquele dinheiro. Eu acho que esse trabalho de você ter o carinho, de você ter a preocupação, eu acho que isso é o mais importante, né? Eu até puxando aqui na memória, tem um caso que eu atendi um cliente e ela não tinha verba para fazer o aniversário da loja dela. A loja dela, se não me engano, ia fazer 3 ou 2 anos na época. Foi uma das primeiras lojas grandes que eu atendia na época. E a gente falou, não tem problema, quanto que você tem? Eu acho que ela tinha R$1.000, por exemplo. Então a gente foi lá com esses R$1.000, a gente pegou, na época nem existia ação com blogueira, a gente fez vários kits, a gente distribuiu. A loja dela na sexta e no sábado vendeu tipo 5 vezes mais do que vendia diariamente, ela ficou super feliz e agradeceu. Então eu acho que assim, é muito no ombro a ombro, né? Você tá entendendo do problema do cliente e você tá ali para resolver. Mesmo que às vezes você não saiba, mas você corre atrás. Eu acho que você tem a preocupação com o resultado da venda do cliente, né? Porque a publicidade, o marketing, no final, é o cliente faturando mais, é ele vendendo mais. Eu acho que essa é a essência. Então você se preocupar com isso, eu diria que esse é o ponto principal. E quais são as estruturas da agência? Quais são as áreas? Como é que a agência está formada? Tá. Basicamente, hoje a nossa agência ela é dividida em alguns setores. Então eu tenho o setor de criação, setor de redação, setor de investimento e performance, né? Então é a pessoa que vai fazer toda a parte de investimento em marketing digital. Eu tenho a parte de mídia, que daí a gente está falando de fazer outdoor, fazer televisão, etc e tal. A gente tem a parte dos atendimentos, então todo o atendimento que faz. Eu tenho tráfego, então, por exemplo, a pessoa que fica fazendo leve e trás dos jobs. Todos os criativos, né, por si só, a parte de RH e financeiro que a gente tem, vendas, prospecção, né, que atuam junto ali, e basicamente eu cuido mais ou menos de toda essa parte da operação, fico tocando ali. Legal, então agora como que vamos pensar um pouquinho nessa rotina, como que é essa jornada de trabalho, quais são as principais atividades aí que você executa, pensando no dia a dia mesmo. Legal. Como que é isso? Hoje basicamente o meu dia, todos os clientes, né, toda a entrada de cliente, eu não faço a parte comercial, né, então a parte comercial fica com outro departamento. Mas desde o contrato fechado, esse cliente ele entrou na casa, então a gente vai traçar com ele qual que é o seu objetivo, quais são os KPIs desse cliente. O que ele quer atingir, quais são as metas dele. Então, em cima disso, a gente vai montar uma estrutura e vai montar um planejamento de atendimento. Eu vou supervisionando toda a parte do atendimento que faz, vendo os relatórios de mídia que está rodando, vendo as peças de criação que estão saindo com o objetivo da venda. Então, eu fico monitorando todos esses aspectos, dando suporte muitas vezes em algumas coisas que o pessoal tem dúvida e depois, no final, batendo esse relatório final, né? Quanto que está faturando, se não está, que medida que está, e aí a gente ajusta isso junto com o cliente, fazendo visitas periódicas, então tá nesse ombro a ombro, assim. Então hoje o meu dia ele gira em cima disso, então eu estou muito na operação, tenho muito cliente que fala diretamente comigo, então eu faço também a parte de atendimento, vejo como que tá, então a gente
assim, aqui a gente brinca que cada pessoa aqui dentro, ela tem que fazer várias funções, né? Cruz e cabecear. Hoje não é uma pessoa que não executa só uma única função. Pensando que você esteja conversando aí com um jovem que está interessado em ir para a área de publicidade, aquele jovem que está no ensino médio, pensando qual que vai ser a escolha dele, ou de repente alguém que está repensando, né, uma escolha que já foi feita. Que tipo de informação, assim, ou o que você diria para esse jovem que você considera que é muito importante que ele corra atrás? Informação ou algo que ele precisa desenvolver, já que ele está interessado em entrar em publicidade? Se eu fosse falar para você que está aí assistindo a gente aí, eu falaria assim, a primeira coisa que vem é fazer. Esse é o ponto principal. Por que eu tô falando no fazer? Por que eu tô falando na ação? A gente tem um caso super legal aqui, né? Só para contextualizar. Por exemplo, tem o Giovanni, que até a gente gosta de falar dele. Mas, por exemplo, o Giovanni, ele chegou aqui, bateu na porta e falou, quero trabalhar aí. Eu não quero salário, não quero nada, eu quero trabalhar aí, entendeu? Lógico que a gente vai contratar, vai pagar um salário. Mas essa vontade de, tipo, quero aprender, eu quero fazer, não importa o cargo que você tá. Então, essa vontade, ela supera qualquer coisa. Porque o mundo da publicidade, do marketing digital, ele é muito grande. Então, você tem várias áreas que você pode ir. Você pode ir para a parte de redação, você pode ir criação de conteúdo, você pode, por exemplo, fazer uma performance, você pode ir pro lado criativo, que é o da arte, você pode ir do lado do atendimento. Dentro de uma agência de publicidade, as pessoas acham que é só a criação que ela é importante, só que o atendimento, e assim, atendimento tem falta do mercado. É um atendimento que dá atenção para o cliente, que conversa com o cliente, que entende do cliente, porque um atendimento para ser completo, ele precisa entender de todas as áreas. Porque não adianta o cliente virar para você e falar assim, eu quero tal coisa, você não saber dialogar com ele. Só que quando você tem a vontade, quando você está na posição, quando você está no cargo, e aí você desenvolve. Já tem meio caminho andado. Agora, as pessoas hoje, o que a gente sente muito é que as pessoas às vezes elas querem emprego, elas não querem trabalho. Porque algumas pessoas se destacam mais e outras menos. Então é por conta dessa força de vontade. Eu acredito muito nessa ação, porque eu sempre fui assim. Tudo que eu fiz eu tive que aprender a correr atrás. Mas eu tinha um norte, então eu acho que se a dica é pra você, tipo, faça, queira trabalhar, pegue, não importa onde, aí você vai galgando e trilhando o seu caminho. Legal, interessante que você falou isso, você tinha um norte, nem todo mundo tem norte. Legal. Então pensando nessa questão de como que um jovem que ainda não está com isso muito claro, o que você acha que ele precisa buscar para ir clareando, para ter essa clareza e esse foco e esse norte, né? Pensando no jovem que está interessado em ir para a publicidade, assim, o que você diria para ele? Corre atrás disso, vai ler sobre isso, informa sobre aquilo. Eu acho que agora ele tem que se encontrar nesse caminho. Eu acho que assim, Nicole, nada melhor para se encontrar do que ele simplesmente eleger. Por exemplo, eu sou o cara que gosta de desenhar. Então beleza, já tem um caminho, que é o norte da criação. Eu sempre fui o cara de atendimento, porque eu sempre me relacionei com o cliente. Então eu já tinha norte. Então assim, eu acho que é mais olhar pra você, quais são as suas características. Eu sou um cara, por exemplo, que gosta de planilha, de número. Beleza, vai pra uma mídia programática, vai pra uma performance, vai planilhar, vai olhar dados, vai buscar isso. O que é buscar isso? Eu quero fazer Face Ads, eu quero fazer Google Ads. Eu vou buscar isso. Então assim, qual que é o seu perfil? E aí você olha para as áreas dentro de publicidade e aí você fala, eu acho que eu me dou naquilo. Só que muitas vezes você não vai entrar numa publicidade atuando na área que você quer. É isso que eu tô colocando. Então entra primeiro, mas direciona. E aí, à medida que for abrindo a vaga, você vai aproveitando as oportunidades. Pessoal, para vocês que ainda não têm essa clareza, que sentem muita dificuldade de olhar para si mesmo, eu indico o serviço de orientação profissional. Sim, mas é super importante. Mas assim, é super importante porque às vezes a pessoa ela não consegue olhar para você dentro. Claro. Porque assim, você tem que se olhar, qual que é o momento que eu tô, o que eu sou bom? Sim. Eu sou bom nisso. Porque eu sempre fui mais comunicativo. Sim. Então não dá para eu ir para criação, não faz sentido. Mas assim, o alto do conhecimento de você se conhecer para ir você escolher é fantástico. Pensando assim, na questão de mercado, qual que é a sua visão assim, do mercado em termos de perspectivas, tendências, oportunidades, ameaças? Legal. Como é que você vê, assim, acho que não só da publicidade, mas pensando também em alguém que está no lugar de proprietário de uma agência, né? Tá. Eu acho que assim, eu gosto muito de falar que eu tô pegando toda a mudança da vida, né? Porque eu sou da década de 80, então, peguei a entrada do celular, a entrada da internet, então a gente tá vendo essa mudança. E a grande realidade que eu falo pra você, assim,
que basicamente dá para perceber que todo mundo está buscando. Não tem, antigamente você falava assim, por exemplo, não tinha internet, né? Aí você falava de publicidade, você ia falar de Kotler, você ia falar das grandes referências, etc e tal. Mas e agora? Com essa loucura, com agora que você pode fazer 1000 canais, rede social nascendo o tempo inteiro, um monte de coisa acontecendo, e agora? Então assim, o que eu vejo hoje como ponto principal é a preocupação com o cliente e entender o que está acontecendo no mundo. Eu acho que são esses dois, vamos colocar como dois pesos. Porque se eu entendo a minha necessidade do meu cliente e eu entendo o que está acontecendo no mundo, eu consigo pegar as melhores coisas do mundo e colocar dentro do meu cliente. Então eu acho que essa balança que eu falo, assim, essas são muitas oportunidades. Porque assim, você que nem eu brinco assim, eu comecei a fazer o Face Ads lá em 2011, 12. Então assim, pra mim, hoje, pra sentar, pra entender, pra conversar, é muito mais fácil do que de repente alguém que tá entrando agora. Porque já tô em contato lá atrás. Então, isso aí me deu uma oportunidade, por quê? Porque eu saí na frente das agências que elas demoraram um pouco pra contratar alguém, entender isso, colocar um funcionário. Não, eu já era o proprietário, então eu já fazia isso porque eu achava que todo mundo fazia. Depois eu descobri que quase ninguém fazia. Mas eu já tinha que fazer porque assim, os meus clientes eram pequenos, a verba era reduzida e eu achava esses caminhos para fazer todo esse trabalho. Então isso foi uma oportunidade. Então assim, com essas mídias, com tudo que está acontecendo, a gente está vendo um monte de oportunidade. Vou pegar aqui, Brasilzão, para vocês verem. É uma coisa linda aqui, ó. Então, participação especial aqui no MT, gente. Então eu acho que isso são um monte de oportunidades. E para nós, se colocando no nosso momento hoje, é uma ameaça se a gente não descobrir o que está acontecendo. Então, por exemplo, todos os summits que tem, os principais pelo menos, a gente vai ou alguém da agência vai, porque está mudando o tempo inteiro. Essa transformação está acontecendo, né? Ela está acontecendo tanto da parte do empresário, tanto dessa parte de visão do mundo, como também dos próprios colaboradores, né? Isso também está mudando, então a gente tem que acompanhar todo esse mercado. Por exemplo, se você não entende da ponta, né, do que está acontecendo, muitas vezes você não consegue fortalecer o teu cliente. Sim. Então assim, eu acho que você entender as coisas e você entender o seu cliente, aí você consegue apresentar para ele, fala assim, olha, tem esse caminho, o que você acha? Porque a decisão final ela tem que ser do cliente, então, só que você tem que estar munido de informação. Então essas tendências, o que está acontecendo nesse momento de vida, de mundo aí, eu acho que é maravilhoso, porque eu vejo sempre como uma oportunidade. Porque assim, é sempre coisa nova, tem que aprender, tem que crescer. E assim, milagre não existe, né, gente? Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que correr atrás, não cai do céu assim, aí caiu, não cai. Então acho que esse é o ponto principal também dentro desse cenário. Bom, Heber, então, para a gente finalizar, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão das mídias sociais, o marketing digital, como é que você vê isso? Isso é algo que tem sido muito falado. Sim, super. Por todas as áreas, né? Não só quem está na publicidade ou no marketing, né? Como que você vê? É uma onda que já está passando ou não? Como é que é isso? Mas, por exemplo, a gente tem um cara chamado Érico Rocha. Esse cara, ele tem a fórmula de lançamento que ele colocou no Brasil e esse cara, ele foi um cara que mudou muitas vidas de muitas pessoas com lançamentos de infoprodutos. Para quem não sabe o que é infoproduto, basicamente é você vender o teu conhecimento aí. Então ele segue essa é uma fórmula que não é dele essa fórmula, mas ele é tipo como se fosse uma franquia. Então ele conseguiu impactar muitas pessoas. Isso fez com que muitas pessoas fizessem marketing digital. O que é o marketing digital? É basicamente você vender alguma coisa online. Então você vai criar o teu público, você vai fazer a sua segmentação, você vai achar o seu avatar, você vai atacar esse público para que esse público converta para você. Então ele foi uma das primeiras pessoas que fez isso e agora está em alta. Então assim, nem muitas pessoas conseguiu fazer o famoso 6 em 7, para quem não sabe fazer 6 dígitos em 7 dias, né, que é o famoso 100 mil reais em 7. O que o pessoal não entende é que, por exemplo, assim, para fazer o 6 em 7 não é da noite pro dia. Então esse ponto que eu acho que é o ponto principal da coisa. Então assim, você fala pra mim, tem muito mercado ainda pela frente? Tem muito mercado ainda pela frente. Tem muita coisa pela frente? Tem muita coisa, tem muita oportunidade. Mas não é da noite pro dia, porque assim, depois, agora faz pouco tempo que ele começou a soltar alguns depoimentos, tipo, pessoas que ele fala que agora é 7 lançamentos
para fazer 6 em 7. Tem as raridades? Tem as pessoas que fazem antes? Tem as pessoas que fazem antes. Mas geralmente na média é 7. As pessoas que investiram 90 mil para fazer 100 mil, entendeu? Então, tipo, você investiu 90 para fazer 100. Então, essa coisa que ficou muito oculta, que isso que às vezes o empresário não tem. Porque ele vê só a ponta do iceberg, né? Ele só vê o 6 em 7, é a foto do cheque, é o 6 em 7, mas não vê o trabalho que se construiu para chegar até lá. Então, assim, primeira coisa do marketing digital, tem muita. Eu acho que assim, todo mundo tem que fazer canal do YouTube, todo mundo tem que fazer Instagram, todo mundo tem que se colocar, porque todo mundo tem algo interessante. Você só precisa achar qual é o seu nicho. Eu acho que a gente ainda está aprendendo com isso. Então, assim, a gente está tendo essa mudança, né? Que é a mudança cultural, que é aquela pessoa que esperava o Jornal das 8, esperava a novela das 7, para agora assistir o que quer, na hora que quer, etc e tal. Então o marketing digital ele vem com tudo isso. Mas você, assim, o que eu falo muito é assim, não adianta nada você fazer um marketing que não seja verdadeiro. Então talvez o que esteja talvez saturado, que é natural quando surge algo, é aquelas pessoas que não são verdadeiras, não vai conseguir se manter mais. Isso eu acho que as pessoas estão começando a entender mais, os consumidores, e aí tá ficando cada vez mais difícil você atuar dessa forma. As pessoas estão conhecendo mais, estão mais críticas. Mais críticas, né? totalmente. Isso vai... Mas é bom que vai aparecer. Não, muito, pra nós é fantástico. A postura, o mercado ele tem que crescer. Claro. É assim, tem que crescer e a gente tem que acompanhar, né? Trabalhar para acompanhar. Legal. Então, eu quero agradecer muito pela sua participação, por você abrir as portas da 21BRZ. Eu tenho certeza que tudo isso que você trouxe sobre a sua jornada contribui muito para as pessoas que estão vivenciando esse momento da escolha, né? E dos estudantes que já estão nessa jornada e construindo as suas próprias carreiras, né? Então eu gostaria de agradecer, muito obrigada. Eu que agradeço. E agora o Weber vai contar um pouquinho sobre os projetos da agência. A gente tem vários projetos aqui, mas eu vou falar 2 especiais, assim. Um é o Open House, que a gente faz uma vez por mês, então a gente abre as portas para a comunidade, quem quiser é só se inscrever que já vai estar participando. Então cada mês a gente faz um tema, então YouTube, Instagram, Facebook, Face Ads, o que vocês imaginarem a gente já fez, já estamos na 14ª edição, agora vai ser em fevereiro. Então assim, a gente só pede para seguir o Instagram da 21BRZ, é @21BRZ, porque as inscrições elas acabam em meia hora, então com 1 hora já está acabando. Então o Open House é super legal. E o outro, para você que é estudante, para você que quer conhecer uma agência, a gente tem um projeto chamado 21 College, onde você pode agendar o seu horário toda sexta-feira a gente recebe vocês aqui, né? Então você faz o agendamento lá, o pessoal, você vai marcar que você vai vir na sexta-feira e em 1 hora, 1h30 mais ou menos a gente explica basicamente tudo isso que a gente está falando, só que num tete-a-tete pessoal. Foi a forma que a gente achou de aproximar a agência, que tudo que eu falei para você que a gente viveu, que não tinha essa aproximação, mas para poder apoiar vocês aí nesse momento de decisão. Legal. Beleza? Pessoal, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada. Obrigado eu. Até a próxima. Valeu!